Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre linhas de crédito imobiliário. Nosso convidado, João Vitor Matias Siqueira, superintendente da Rede Caixa na Baixada Santista. Subintendente de Rede Caixa, é isso mesmo? Isso mesmo. O que funciona a Rede Caixa? Vamos lá. Rede Caixa, então é um prazer aqui estar no programa. A Rede Caixa na Baixada Santista, ela vai desde de Bertioga até a região do Vale do Ribeira. Então hoje a gente tem 44 unidades físicas, mais toda a rede lotérica, os correspondentes Caixa Aqui. E a gente também trata tanto da parte institucional, né, de governos, com os prefeitos, legislativo e judiciário, e na parte de habitação também, direto com os construtores. Uma baita rede. Bom, obrigado pela presença aqui no programa, que eu já fui logo emendando a pergunta antes de agradecer a presença. João Vitor, a Caixa lançou recentemente uma nova linha de crédito voltada exclusivamente para projetos de retrofit. Qual o objetivo dessa iniciativa? Quais são os principais diferenciais desse financiamento? E é só aqui na Baixada ou no Brasil todo? Não, no Brasil todo, acho que é uma tendência mundial até, a Caixa foi inovadora e pioneira nisso. Os grandes centros, todos têm prédios antigos em regiões muito privilegiadas, e aqui na cidade de Santos não é diferente, então é uma oportunidade da Caixa agora financiar essa obra e fazer o retrofit. O retrofit o que é? Retrofit é você pegar um prédio que já existe e fazer as modificações necessárias para dar condição de habitabilidade nele, né, de habitação. E qual que é a grande vantagem, né? Quando você faz um retrofit, esse imóvel ele entra como um imóvel novo. E isso ajuda na questão do financiamento, nas questões da pessoa pegar um imóvel novo. Então ela entra no financiamento com mais condições. Muito bom. E já está sendo um sucesso. Começou há quanto tempo? Começou ano passado, a gente fez o primeiro do Brasil em Cubatão, no edifício Castro, né, com financiamento. E lá a prefeitura decidiu por metade ser para moradia social e metade ser para funcionários públicos da prefeitura. Que legal, a Baixada foi uma das pioneiras aí nesse tipo de linha de financiamento. Muito bom. João Vitor, a Baixada Santista, né, tem muitos imóveis antigos e históricos, né, em toda a Baixada, principalmente Santos, São Vicente, né? E parece ser um grande potencial para esse tipo de obra, né? Como a Caixa enxerga essa oportunidade na nossa região e principalmente no centro de Santos, né? Que o prefeito, uma vontade grande do prefeito Rogério, né? Desenvolver o centro de Santos, e o retrofit ele acha que é uma oportunidade boa, uma vez que os imóveis já estão prontos, né? Não tem que começar do zero, né? Sim, para a gente é uma grande oportunidade, tanto em Santos quanto em outras regiões. Então a gente vê prédios em boas localizações que podem ser feito retrofit. O prefeito aqui de Santos tem patrocinado bastante, né? A gente fez um evento junto à prefeitura, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, trouxemos os construtores, apresentamos as linhas de crédito, as condições. Eles apresentaram também um mapa da cidade, até para ver as oportunidades que existem. E a questão é que o retrofit ele não precisa ser de 100, 200, 300 unidades. Ele pode ser para 18 unidades, para 20, para 30, 40. Então você pode pegar prédios menores e fazer o retrofit e adequar essa questão habitacional.
E a grande vantagem, você pega no cadastro de Santos, você tem um cadastro grande de famílias que procuram imóveis que vão ser beneficiadas por meio do Minha Casa Minha Vida num futuro quando tiver as construções. Então, basicamente, hoje a gente consegue enquadrar o retrofit no Minha Casa Minha Vida. Então, a demanda para o construtor, ela já vem da prefeitura, ou seja, ele não tem que fazer venda, não tem que fazer stand, panfletagem, corretagem, já tem tudo aqui. demandado. Então, para ele é uma grande vantagem e o Centro de Santos a gente vê como, na nossa região aqui, como o principal espaço que a gente tem para avançar e tem essa parceria da prefeitura, que inclusive eles estão passando uma lei, que é o Casa Santista, que ainda vai complementar o valor. Então, além do Casa... Entra com subsídio. Entra com o subsídio do Casa Santista, vai entrar com o subsídio do... A gente tem uma parceria com o Estado também do Casa Paulista. Então, no final, é tudo para fechar a conta, para ficar bom para o construtor, bom para o beneficiário que vai morar lá e bom para a prefeitura, para a região, que a gente revitaliza o centro. Muito bom. Eu acho que preservar o centro é preservar parte da nossa história. Não tem como, mas uma cidade tem que ter uma história. E tudo começou em Santos no centro, até pelo porto, pelo café, etc, etc. A pergunta é, vocês financiam logicamente construtoras que vão fazer o empreendimento e se, por exemplo, essas construtoras não tiverem os mutuários, os moradores, também essa linha também serve para elas? Pergunta 2. Tendo os mutuários, os moradores, a Caixa também financia para os moradores? Faz parte desse recurso, já vai para os moradores? Na verdade, ele vai funcionar como um financiamento à construtora. Financiando a construtora, ele vai ver. Se for Minha Casa Minha Vida faixa 1, a demanda vem da prefeitura. Se for faixa 2, 3 ou 4, e ele vai vender esse imóvel também, é possível também realizar essa venda e aí a pessoa entra no financiamento Caixa tradicional. Só que a vantagem é que ela entra como imóvel novo, né? Então isso tem vantagem no percentual de financiamento. A Caixa financia a produção e se tiver os moradores, também financia os moradores, como se fosse imóvel novo, que é bem mais barato do que... Mais barato, ele pode usar o fundo de garantia. E se for, logicamente, Minha Casa Minha Vida tem aquelas linhas até faixa 4 hoje, não sei, entra até faixa 4? Entra. Você pode fazer até SBPE, né? Imóveis SBPE, acima certo. Também você pode fazer. Né? E a Caixa financia. Muito bom, muito bom. Voltando de novo, quais tipos de empreendimento podem se beneficiar dessa nova linha e qual o perfil do empreendimento ou empresa que pode acessar essa linha de crédito? A empresa tem que ser uma construtora. E tem que passar pelo GERIC, né? Que é o famoso GERIC, né? Que a gente sempre fala que o GERIC é uma avaliação de risco de crédito na Caixa. Mas tem consultora que coloca até na parede a empresa gericada, que é um selo que passou pela aprovação da Caixa, né? Então isso é muito importante. Fazendo parênteses, e quando a Caixa, eu li lá, a Caixa está processando uma construtora que atrasou tanto tempo. Uma coisa raríssima, né? Quando você bota o selo da Caixa nessa obra, o comprador tem a garantia que esse imóvel vai ser entregue. Isso. Esse caso foi uma exceção, quer dizer, uma construtora, talvez 2, 3, 5, no universo de quê? Milhares de construtoras no Brasil, quer dizer, o selo da Caixa lá é a garantia. Meu filho estava comentando ontem aqui, um parênteses, estava lá. Pai, a Caixa exige que você venda por tal preço, ela exige que o custo da construção seja tal, ela exige do prazo tal. Quer dizer, a gente é praticamente um intermediário da Caixa, e é por aí mesmo, né? A Caixa tem a questão do seguro da obra, então se você tem um empreendimento crítico, né, que é chamado quando uma construtora começa e por algum motivo não termina, a gente faz a retomada dessa gestão, vê outra construtora para finalizar a obra e garantir que a pessoa que já pagou uma parte da sua moradia receba essa moradia ao final. Então é um selo de garantia, de entrega, de qualidade. Não, e outra coisa, o processo é enorme. A Caixa analisa a saúde da empresa, dos sócios, o projeto em si seria viável, se não é. Se o preço está, o preço de mercado, quer dizer, os parâmetros, quer dizer, é um critério bem grande, bem forte para uma empresa poder conseguir financiamento da Caixa. Isso é importante. Para quem está comprando, você vai ter não posso chamar de fiscal, que a gente não é fiscal, mas a Caixa vai fazer as medições, né? Então a Caixa vai ver se o que a construtora informou que estava realizado, vai uma equipe de engenharia. A Caixa hoje é uma das maiores equipes de engenharia do país, então vai lá e vê. Foi medido? 15% de obra. Está medido? Está feito? Está dentro do padrão? Está dentro do projeto? Então, com certeza, evita diversos problemas futuros. Voltando à pergunta aqui, qual tipo de perfil de empreendimento, a gente já viu o GERIC que a gente já falou, e se tem exigência de experiência anterior ao porte mínimo da empresa para conseguir o financiamento? Na verdade, tem que ser aprovada no GERIC, né? Não tem... Então, fora isso, assim, o empreendimento em si. Não, o empreendimento em si,
como o retrofit, cada um vai ter sua história. Então vai ter os vícios de construção, vai ter se é um prédio que ele só mudou de comercial e vai virar habitacional, se é um prédio que eventualmente foi abandonado por alguma questão. Então vai ter que ser feita uma análise de engenharia desse empreendimento, né? Até para dar uma garantia para o construtor ele vai fazer, obviamente, com a equipe dele, mas a Caixa também vai ver se também avalia isso. Vai ver na prefeitura o que aconteceu, qual que é a história toda desse imóvel. Então passa pelo mesmo critério. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre linha de crédito imobiliário. Nosso convidado, João Vitor Matias Siqueira, superintendente da Caixa na Baixada Santista. João Vitor, quais são as condições de financiamento para retrofit em termos de prazos, taxas e juros e garantias? O mais importante hoje, essa taxa de juros é com uma Selic de 15% ao ano. Maravilha. Como é que funciona? Então vamos lá. Prazo, juros e garantia. O prazo deve ser, eu acredito que seja o pós-obra, né, para pagar e tal. Primeiro, para reforçar, qualquer perfil de empresa, independente do faturamento, pode fazer essa avaliação de risco na Caixa. Então, às vezes é uma construtora menor que começou, tem pouco empreendimento, mas que tem um faturamento, a gente consegue avaliar tanto construtora de pequeno, médio e grande porte também. Hoje, a vantagem do retrofit, principalmente se ele faz para demanda social, é que a Caixa, quando ela vai analisar o empreendimento, ela vai te avaliar o terreno e te liberar uma parte em cima do terreno. No retrofit, ele vai avaliar o terreno e o que já tem de obra executado. Então, a gente consegue pagar até 50% direto. Então, ele vai usar o dinheiro da Caixa para fazer as obras e depois as futuras medições que vão ter. Então, já sai uma partida boa, né? Já sai uma vantagem que isso é para incentivar a moradia social. Se ele for financiar, se ele for usar recurso da Caixa para fazer essa obra, se for linha de FGTS, que é até 500 mil, ele vai pagar aí 8%, a partir de 8% no Minha Casa Minha Vida. E se for SBPE, a partir de 10,39%. Nossa, está pouco aí, né, SBPE. O último contrato que nós fechamos, acho que foi 9 e pouco, então não aumentou muito, mesmo com essa alta de Selic. Por que está tão baixo assim? Na verdade, o SBPE é até 600 mil o valor médio dos imóveis daquele empreendimento. Senão ele já vai para um CDI, né? E aí é taxa um pouco mais de mercado, é em torno de 132% do CDI, essa taxa. Sei. Aí voltando aqui então a pergunta só para garantias e prazos. A garantia... Tem algum prazo de carência? Não, na verdade, para a construtora... Para a construtora, ele vai pagar os juros de obra conforme a sua fase de execução. Para pagar o principal. Para pagar o principal, ele vai... 12 meses de carência, né? 12 meses de carência depois da obra. Mais 36 de amortização. Ainda bem que tem o backstage aqui para ajudar a gente aqui, né? Com o Wagner aqui. Porque legal. Então tem um ano, né? Parece que o SBPE é o último... Não, plano empresário é 6 meses. Depois tem 118 meses para pagar, né? E plano empresário, então, mas é um prazo bem razoável. Você tem um ano para rever, para tentar receber, mais 3 anos para pagar com juros razoáveis, né? O que a gente incentiva bastante é que, e deixa muito claro para a construtora, é que se ela abre para o cliente, né, para ele financiar também na planta, direto com a Caixa, ou seja, em vez de ele pagar aquelas parcelas, depois ele paga as intermediárias e tudo mais, e depois ele entra no financiamento só quando tem o habite, quando está entregue, a gente incentiva que ele já financie direto quando a Caixa aprova o empreendimento. Por quê? Porque ele também paga só os juros de obra. Juros de obra seria a taxa, eu chamo de taxa de evolução de obra. Taxa de evolução de obra que ele vai pagando. Então, o empreendimento... Começa com 100, independente se for baratinha 100, 200, 500, no final é que vai ficar... Porque ele pode pagar o aluguel e pagar esse valor de taxa de evolução de obra, que é pouco. No final fica um pouco mais pesado, né? Mas ele vai se preparando, né? Ele vai se preparando, ele não tem que dar aquelas parcelas intermediárias que às vezes, para o CLT principalmente, às vezes é mais pesado. Ele já consegue e aí depois ele paga o financiamento normal quando tiver a chave. Então ele já se programa, não tem risco de ajuste de preço de mercado, ele garante a taxa de juros que ele pegou no momento, então ele não fica
não fica passível a algum risco de... Vulnerável, por exemplo, a subir a 17%, 18% a Selic. Então ele já garante. Então a gente incentiva que as construtoras também façam essa abertura para que o cliente financie logo que aprova o empreendimento. E isso aí a construtora deixa de pegar dinheiro com a Caixa, porque esse próprio financiamento vai compor as ele vai liberações. usando o dinheiro da obra, evolução da obra, e se precisar de um PJ... que é muito técnico, o telespectador não vai entender. Bom, resumindo, vamos lá. Vamos tocando barco. É muito bom para quem compra a Caixa. Depois a gente vai falar no último bloco, eu quero que a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de financiamento, rapidamente. Tá bom. Retrofit é uma solução que, além de revitalizar as áreas urbanas, que a gente falou, contribui para a sustentabilidade. A Caixa tem esse aspecto ambiental como um pilar desse novo produto. A Caixa se preocupa com essa parte ambiental. Muito. Na gestão atual do presidente Carlos Vieira, até tem uma vice-presidência de sustentabilidade, então a gente está com diversos projetos de sustentabilidade, está bem participativo no COP30 também. E por que o retrofit ele é sustentável? Porque ele já está numa área onde já tem infraestrutura, já tem saneamento, já tem uma vida própria. Uma vida própria, então isso é muito... Causa menos impacto ali, né? O impacto ambiental é basicamente zero, porque ele já existe o prédio, ele já tem a avenida, a rua, então você não tem, e você ainda ajuda aquela sociedade a melhorar, né? Então você vai até melhorar a urbanização daquilo, que não vai ficar nada abandonado, você não vai ter pontos de descarte de lixo, de resíduo, nada disso, né? Então até ajuda nessa questão sustentável também. Muito bom. A gente vai para o intervalo e logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando de linha de crédito imobiliário. Nosso convidado, João Vitor Matias Siqueira, superintendente de rede da Caixa da Baixada Santista, Caixa Econômica Federal. João Vitor, a gente estava comentando aqui, né, no final do último bloco, que a Caixa tem o braço social, o viés social. A Caixa dá oportunidade para as pessoas que mais precisam, para aquelas que realmente necessitam ser ajudadas a comprar o seu imóvel. Através do programa Minha Casa Minha Vida, ela consegue, através de linha de financiamento, de fundo de garantia, entre outros, a fazer com que essa pessoa consiga pagar esse imóvel ao longo de 35, não sei nem se 40 anos, não sei quantos anos, mas isso é fundamental, eu acho, hoje para o desenvolvimento e para tentar diminuir um pouquinho a desigualdade no nosso país. Eu queria ouvir de você se isso é realmente o que eu penso, é uma realidade, realmente a Caixa tem esse viés mesmo de fazer com que as pessoas realmente que necessitam consigam a sua moradia? Com certeza, é o DNA da Caixa. Eu tenho 21 anos de trabalho na Caixa Econômica e aí, só para ilustrar isso, a gente tem 68% do mercado habitacional hoje no país, né? E aí um resumo rápido de um dia de habitação na Caixa. Então, a gente assina em torno de 3.300 novos contratos por dia na Caixa, quase 1 bilhão de financiamento por dia, 320 mil simulações... Nossa, repete, 1 bilhão? De financiamento por dia no país todo, obviamente. Nossa, mas né? Muita coisa. É bastante. 318 mil simulações no site, então o site da Caixa é um dos mais acessados do país. 13 novas obras, né, empreendimentos financiados pela Caixa por dia, e 2.241 avaliações de engenharia, ou seja, o engenheiro vai lá e vai avaliar o quanto vale aquele imóvel. Então isso, acho que já responde sua pergunta em relação ao que a Caixa ajuda na habitação popular. Impressionante. Eu queria que você falasse para o telespectador, né, a Caixa tem as taxas hoje mais atrativas, né, principalmente nesses programas, né, Minha Casa Minha Vida e outros, SPPE e outros aí. Eu queria que você falasse as linhas de financiamento que a Caixa tem hoje, pelo menos para o comprador, né? Porque tem para governo, tal, para comprador. Que linha de financiamento que ela tem? Minha Casa Minha Vida é um dos programas, né? O Minha Casa Minha Vida ele é dividido em faixa 1, 2, 3 e 4. Hoje a gente está até falando mais do faixa 4, porque foi uma iniciativa do governo federal até para trabalhar melhor e atender a classe média. Então, renda de R$ 8.600 até R$ 12.000 e imóvel até R$ 500.000. Ele tem uma condição diferenciada no Minha Casa Minha Vida faixa 4. Eu acho que isso aí já abrange talvez 90% da população do Brasil, né? 85%, não sei, você tem uma ideia de quanto? Porque
12 mil reais é um belo salário. Ele está falando em São Paulo, imagine no interior do Nordeste. É renda familiar, eu sei. Mesmo assim, eu acho que abrange 80% das famílias, né? E hoje as pessoas compõem renda, né? Então ele pega, às vezes ele faz um trabalho, tem agora um incentivo grande ao empreendedorismo, então ele trabalha numa questão ou outra e ele trabalha em 2 empregos, então ele junta a renda da família e compõe isso, e ele não entra na taxa que ele entrava antes do SBPE, ele entra com uma taxa aí de 10% ao ano, né, que Excelente. uma Selic é 15, então ele já tem um diferencial competitivo aí em relação a essa condição de pagamento. E aí o que vai mudar é muito se ele vai usar a tabela Price ou a tabela SAC. A tabela SAC é aquela que você tem amortização constante. Então eu dou um exemplo, se ele financiou 300 mil em 300 meses, R$1.000 por mês é de amortização e a diferença ali é os juros e o seguro. Na tabela Price, não. Na tabela Price, primeiro você paga mais os juros e depois você amortiza mais. Então, para quem tem E aí, a pessoa tem... Óbvio que a parcela fica um pouco menor na tabela Qual é mais Price. vantajoso? Tem isso ou não tem? Depende da situação. A gente faz uma consultoria, né, os próprios correspondentes também, que é o que cabe na renda da pessoa. A tabela Price, a gente indica que a pessoa faça mais amortizações, porque senão ela paga ao longo de 2, 3, 4 anos e ela não vê seu saldo devedor reduzir. Se couber na prestação... Na verdade, o melhor sempre é pagar mais e deixar o mínimo que você puder para frente, porque você vai livrando a dívida. E ela pode, a cada 2 anos, fazer amortização com fundo de garantia também, né? Então, Tem isso também. é o planejamento da pessoa. Ou ela recebe um bônus, uma PLR, alguma coisa nesse sentido, e aí ela vai fazer a amortização. E no próprio site ela simula se ela prefere amortizar o prazo, ou se ela quer antecipar, diminuir o prazo, ou se ela prefere antecipar, reduzir a parcela. Se a parcela, de repente, ela pegou um pouco mais alta, já com essa previsão de pagar um pouquinho menos depois, então ela já consegue também. Minha Casa Minha Vida, quais são outras linhas de financiamento para os moradores? A outra linha de financiamento é o SBPE, né? A condição, se você pegar no imóvel novo, no SBPE individual, até 70% na tabela SAC e 50% na Price, então ele financia do valor do imóvel 70%. Tem limite isso de valor? Não tem limite de valor. É que os juros aumentam conforme aumenta o valor. Justo. A Caixa acho que é bem pelo lado social. Isso. Se o imóvel é mais barato, os juros são menores para facilitar para aquele que tem menos comprar. E o cara vai comprar um imóvel de alto padrão, médio padrão, os juros são mais caros porque ele pode pagar. Eu acho que é uma questão de justiça e no viés social mesmo. E até uma coisa que a gente reforça muito para o construtor. Como a gente financia hoje 70% na tabela SAC e 50% na Price, para o construtor, se ele financia a obra pela Caixa, a gente consegue financiar para o mutuário 90%. Ou seja, isso dá um diferencial e uma aceleração na venda dele, porque a pessoa consegue financiar 90% do imóvel. Então, às vezes, a gente tem servidor público que não tem FGTS, a pessoa ainda não conseguiu vender seu próprio imóvel até ficar pronto o outro, e depois que ela vai vender para fazer uma amortização, uma liquidação. Então, é um diferencial também que ela consegue financiar 90% do imóvel se for a construção pela Caixa. Tá. Tem mais linhas de financiamento? Por exemplo, a ING Plus vai entregar um prédio, o condômino deve 350 mil pós-chaves. A obra não tem financiamento, recurso próprio. A Caixa também financia esse comprador que vai receber as chaves, por exemplo. Hoje os bancos particulares, por exemplo, financiam, né? Itaú, Bradesco, né? A Caixa faz isso também e tem alguma taxa atrativa ou não? Aí vai depender do valor do imóvel. Normalmente a taxa da Caixa é a melhor do mercado, né? Mas, por exemplo, o valor do imóvel interfere no saldo do devedor. Vamos supor, valor do imóvel, 1.200.000. A pessoa deve 300 mil pós-chaves. Não, é pelo valor do imóvel. É pelo valor do imóvel que ele... É pelo valor do imóvel e pela renda que ele se enquadra na linha de crédito. Tá. João, o que acontece se a pessoa financiar, estamos acabando o programa, financiar e os juros, por exemplo, caírem? É pós ou pré-fixado esses juros? Na verdade, ela contrata uma taxa de juros pré, né? Então essa taxa não muda, né? Então ela tem que quitar esse financiamento e comprar um outro imóvel para ela ter direito a uma taxa anterior. Muito bom. Muito obrigado pela presença, um programa bem esclarecedor. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.